E chegamos ao último dia da nossa série Memória Maior. Durante toda a semana, você ouviu aqui dentro do Repórter Ceará, com reprise todos os dias, de um show popular, entrevistas com as peças importantes para o funcionamento da sua M840. E hoje, para fechar com chave de ouro, traremos mais emoção. Começaremos conversando com o nosso coordenador de jornalismo do Sistema Maior de Comunicação, o Fabiano Barros. Foi em sua gestão que ferramentas da internet ganharam mais propulsão e a emissora ganhou um novo público, o ouvinte internauta. Ele relata a forma inovadora que a M840 se apropriou dos novos meios de comunicação. Fui selecionado para estagiar no Sistema Maior, não sabia onde era, ou seja, determinou que fosse na Campo Maior, na operação de áudio. Nunca cheguei a pegar na mesa. Quando foi em dezembro, fui colocado na rua junto com o Erivelto para reportagem. Eu permaneci como repórter de rua pela manhã e à tarde eu comecei na redação com o Elton, atualizando o site. Depois de um ano na redação, e na verdade eu comecei a fazer matéria mesmo, foi em abril de 2010, que foi, eu acho que mais ou menos na época que o Elton saiu. É porque quando a gente chegou, o blog, na verdade, ele era pouco atualizado. O blog, o portal era mais notícias de outros sites, de outros portais de notícias, mas não de Quixeramim. E o Quixeramim agora foi criado em alusão a um programa que tinha na Campo Maior, aos dias de sábado, que todo sábado debatia um assunto, que era o Quixeramim Agora. Antes de começar na rua, eu fiz uma reportagem para o Quixeramim Agora. E aí, eles só faziam matérias com base no programa e não exploravam o resto do que acontecia na programação nas outras mídias sociais. Aí quando eu cheguei, foi que eu comecei a fazer matérias a partir dos áudios que era levado ao ar, o que acontecia. Eu comecei a redigir matéria, porque não tinha quem fizesse isso, né? A pessoa que estava aqui era só para atualizar o portal e o blog. Quando acontecesse alguma coisa no programa Quixeramim Agora, é que era atualizado. E aí o blog passou a ser não só do programa, já que o programa acabou, o blog precisava ir para frente, aí começou a atualizar com notícias nacionais e locais. E aí que eu entrei. Aí que o Sérgio percebeu que tinha que melhorar o portal, melhorar o blog, aumentar a quantidade de matérias, começar a fazer matérias locais, aí fortaleceu as mídias sociais, fortaleceu o site, fortaleceu o blog, a própria Campo Maior, né, começou a ter maior repercussão das ações. Aí surgiu o Facebook. Com o Facebook melhorou ainda mais, porque a Campo Maior conseguiu, que eu vi que o jornalismo tinha que melhorar, a gente tinha que aperfeiçoar com questão de entrevistas, essas coisas. A gente começou a desenvolver uma série de projetos. E aí o Sérgio resolveu retornar à grade de programação da Campo Maior com o programa dele. E me convidou só como ajudante. Na verdade, nem era apresentador mesmo do programa, não. Era mais para auxiliar ele na leitura das matérias. Isso já depois de um ano, depois desse trabalho, né? De estar redigindo matérias e tudo. E estar ajudando, marcando entrevistas. Porque, na verdade, eu sempre fiz esse trabalho quando eu iniciei. De abril até mais ou menos final de 2010, eu ainda encontrava dificuldade. Porque, por exemplo, esse arquivo que hoje a gente tem, a gente não tinha arquivo de matéria, a gente não tinha arquivo de foto. Então, se tivesse, por exemplo, o dia de um evangélico na praça, eu não sabia, eu não tinha como pesquisar no blog quando foi que ocorreu o primeiro dia do evangélico, porque não tinha matéria, eu não sabia. Então, tudo foi construído a partir de 2010, a Campo Maior entrando mesmo de verdade na rede, se modernizando, eu acredito assim. Antes, teve a inclusão dela no site, mas de participar, de ligar o ouvinte com Campo Maior através da internet, eu acredito que fortaleceu mais ainda a partir de 2010. E o que é que representa a Rádio Campo Maior para você? Muita responsabilidade, meu irmão, porque não é fácil você garantir um padrão de uma rádio regional, ainda mais o jornalismo, quando você tem que não só atender Quixeramim, mas os outros municípios. E que não está só atento ao que acontece aqui, mas em outros municípios também, para estar explorando isso na programação. E também não só na região, mas no estado do Ceará, porque a gente não tem só entrevista só daqui. A gente se preocupa também em estar participando das discussões da capital, do que acontece em Brasília, tanto que quase toda semana tem um deputado federal, um estadual, uma autoridade para falar desses assuntos. Então, melhorou muito nesse sentido. A gente não se prendeu mais só aqui ao Quixeramim, a região. A gente ampliou também o nosso jornalismo para outras coisas. É tanto que hoje matérias que saem na Campo Maior são redigidas, publicadas e enviadas para a capital. A gente vê que no dia seguinte está no jornal, como esteve uma que um dia desse foi para a capa do jornal O Povo. Antes você via, entrevista à Rádio Campo Maior, o fulano de tal falou isso, você não via. Então houve essa diferença. A
gente começou a construir o que se ia ao ar para jogar pro meio do mundo. E pra você, o que é que representa? Uma mudança total de vida. Você sair do interior sem perspectiva de empregos, de coisa nenhuma, e entrar, e em menos de um ano você ser responsável por jornalismo de uma emissora de rádio. Eu nunca imaginava nem ser locutor, nem repórter, nem muito menos trabalhar com jornalismo. Nunca passou isso pela minha cabeça, nunca. E hoje eu estou à frente do jornalismo, não só eu nem digo que sou coordenador, porque eu trabalho com uma equipe que praticamente faz o mesmo trabalho que eu, e eu nem gosto, o coordenador, o diretor, nem gosto, mas na verdade melhorou muito e fez com que eu amadurecesse muito, porque antes eu não tinha conhecimento do que eu tenho hoje, né? Eu ampliei muito meu conhecimento depois que eu vim trabalhar aqui. O professor José Arthur Costa é uma das figuras mais importantes do processo de formação da equipe esportiva da Maior. Ele nos contou como foi sua inserção nesse meio e ainda falou sobre seu programa, o Sempre Sucesso, que por mais de uma década está no ar. Campo Maior é uma emissora de ponta a nível de interior, isso eu digo, não é para agradar Serginho, não é porque o Serginho seja filho do meu grande amigo Alfredo Machado, né? Mas é porque é uma verdade. Na minha vida, a comunicação sempre esteve presente. E então eu comecei a fazer rádio, aliás, comunicação sobre fonia, na época das radiadoras. Aí peguei essa mania também já por essa comunicação, até que um dia eu conversando com o Sérgio Machado, já depois que eu trabalhava na equipe esportiva da casa, perguntei ao Serginho se ele não queria me dar uma hora para que a gente pudesse resgatar, buscar um pouco a música do passado, a música que estava sendo esquecida e que o Brasil tinha a sua cultura musical sendo desviada pela influência da própria comunicação fácil do mundo, né? Através da internet, coisas que você produz, muitas vezes com um intuito puramente comercial e esquece o mais importante da música, que é muitas vezes a mensagem que ela pode dar através da letra, e aí ele me cedeu esse espaço. Normalmente eu tenho que dizer também que devo a Campo Maior um espaço de tempo anterior a este momento, porque quando ela funcionava na Rua do Cotovelo, Dr. Monteiro Filho, a chamada Rua do Cotovelo, eu já fazia, não como um comunicador, mas como intérprete. Eu participava dia de domingo à noite, tinha um horário de 9 à meia-noite, que era realmente esse Sempre Sucesso, com esse título, com a apresentação do Cláudio Eloy, e a gente ia ao vivo, levava o violão, evidentemente ia o homem e a voz, levava amigos, e a gente fazia esse programa de saudades, com muita solicitação, ligações vindo de outros municípios, mesmo apesar de ser à noite, né? Posteriormente, então, foi que eu tive essa conversa para que a gente pudesse dar um modelo especial para ele, sob a nossa responsabilidade. Eu comecei a fazer o Sempre Sucesso, que vou completando isso. Eu comecei no dia 18 de novembro de 1998. E dizem que o povo gosta, né? Então isso para mim é significativo, porque é um lazer. E fim de semana, no sábado, eu estou aqui na 840, contando sempre com alguém especial no estúdio. Eu agradeço muito essa turma que trabalhava lá, o que trabalhou na mesa, porque eu fui aprendendo. Então eu parabenizo inclusive ao Serginho, agradeço ao Sérgio Machado, faço isso de maneira amadorística, bom que se diga. E para o senhor, o que é que representa para a vida do senhor a Rádio Campo Maior? É muito significativo, como eu já disse, então tem uma importância muito grande, porque eu gosto de fazer comunicação. Além de tudo, o ciclo de amizade que a gente tem, eu me sinto muito em casa, muito à vontade. Quando eu entro na Campo Maior, sou sincero, tem os mais jovens, que às vezes são ainda neófitos na coisa, não me conhecem bem, aos poucos vão se aproximando e vão vendo que esta feição facial, esse aspecto que para muita gente é de antipatia, é diferente. Na hora que a gente está pertinho, a gente tem um tratamento, como eu digo aqui para esse grande profissional, Marco Moreno, o homem do bigode que foi raspado, né? Então todo mundo vai ver que eu sou bastante diferente, eu sou amigo, eu me sinto muito em casa, tenho um respeito muito grande, as meninas principalmente me têm um carinho muito especial,
mesmo as que chegaram posteriormente, né? Eu me sinto bastante à vontade. Fizemos mais uma volta ao passado e batemos um papo com um dos responsáveis pela primeira formulação da programação da Maior, Pádua Costa. Ele recorda dos bons tempos que viveu como diretor de programação da AM 840. Na época nós desenvolvemos um trabalho com a juventude, né? Além do meu exercício profissional como dentista, nós tínhamos uma atuação também com animação de jovens, um grupo de animação de jovens chamado Curte Som. E isso, acredito, levou, na época, o nosso queridíssimo Dr. Ricardo Machado a perceber uma possibilidade de que eu viesse a colaborar com aquele projeto, né, ousado, que era a Rádio Campo Maior, que estava iniciando. E me fez um convite para integrar a equipe também, ao lado do nosso querido Serginho Machado, para incrementar, revisar, aprimorar a programação da rádio. E foi assim que nós passamos a compor aquela equipe, né? Abraçando esse desafio. O Ricardo dizia com todas as letras: é preciso que a rádio tenha uma cara. A gente precisa que a rádio tenha uma cara, uma identidade, porque havia uma tecnologia bem avançada, recursos assim de vanguarda na época, né? De ponta, mas na visão dele faltava ainda arrumar aquilo, né, de uma forma mais ordenada, mais padronizada, acompanhando aquele padrão elevado que a rádio se propunha a viver. E foi dentro desse contexto, desse desafio, que ele nos chamou para ajudar. Grandes profissionais, né, verdadeiras lendas do rádio, como o nosso querido Segismundo Filho, né, o Jânio. Então tinham pessoas assim, o Oséias Moraes, então figuras lendárias mesmo da nossa rádio, como também pessoas novas que estavam chegando, né? Nossa querida Isaurinha Reis, na época tinha Arlindo Nogueira. Então a rádio estava congregando, né, pessoas assim já de um nome estabelecido de respaldo no rádio, e também abrindo um leque para lançar novos nomes. Mas realmente cada qual do seu jeito, né? Os mais, digamos, experimentados, né? Já tinham aquele estilo, né, próprio, a sua identidade pessoal como um comunicador muito definida. Os que estavam chegando não tinham ainda nada disso, tinham uma boa vontade, tinham um talento. Então você imagina que nessa mistura ficava uma certa salada, né? Porque aquele que tinha a sua identidade muito própria fazia do seu jeito. Os que estavam chegando estavam tentando descobrir o seu jeito. E a rádio ficava desajeitada, né? A rádio enquanto programação geral. Então o desafio era não perder o talento de cada um, manter o seu perfil, a sua identidade, mas que quem ouvisse a rádio de manhã, de tarde, de noite, entendesse que estava ouvindo a mesma rádio. Eu acredito que a Rádio Campo Maior trouxe realmente uma grande colaboração no que nós poderíamos dizer de um jeito mais profissional, mais qualificado de rádio. Elevou, sem dúvida, o padrão. Não que esse trabalho não já fosse um trabalho de qualidade. Acho que a nossa cidade é pioneira em termos da radiodifusão, mas sem dúvida nenhuma a Campo Maior veio aprimorar isso, né? Veio reunir toda essa riqueza que já havia, como eu acabei de citar, né, pela qualidade dos profissionais, mas elevando essa qualidade. Houve um salto de qualidade e isso foi sendo, digamos assim, uma referência. Mas o importante é que todo mundo se empenhou e por isso a Campo Maior é o que é hoje, né? Essa rádio consolidada, né? De tradição e que cada dia mais procura se aprimorar. Que aí eu quero fazer essa ressalva. É uma rádio que não parou no tempo. Porque muitas vezes você até começa muito bem, né, de uma forma sofisticada, mas depois relaxa e vejo que não só a Campo Maior, mas todo o sistema maior está sempre se inovando. Veja agora a inovação do jornal, né? Então tem sempre algo novo. Isso é próprio também do Serginho, que procura realmente estar sempre vendo adiante e também agregar pessoas muito boas ao lado dele. Isso é uma qualidade, né? Então está de parabéns toda a equipe, não só da Campo Maior, mas de todo o sistema maior de comunicação. A Campo Maior, para mim, tem um significado muito grande, porque abriu uma possibilidade de trabalho que, na época, eu não tinha, né? Sempre fui um jovem muito admirador de rádio, né? Um dos meus sonhos era fazer locução de rádio na minha adolescência, e ali, quando surgiu aquela possibilidade, não só de fazer um pouco de locução, a gente fazia também
algo na programação, mas de procurar, né, junto com a equipe, ordenar, organizar essa programação. Isso foi, assim, um crescimento muito grande na minha experiência de vida. Daí veio uma outra possibilidade de trabalhar depois também com outra emissora lá em Morada Nova, e foi algo que ficou armazenado, digamos assim, na minha vivência, e isso graças à experiência, ao aprendizado, né, que nós fizemos na Rádio Campo Maior. Então foi um tempo maravilhoso, e posso dizer que continua, porque estamos aqui sempre em contato, sempre temos o espaço muito aberto. Então, grandes amizades que aqui nasceram, uma grande experiência de vida que me enriqueceu bastante. Agradeço muito a Deus por isso. Conversamos também com um dos responsáveis pela luta política travada na década de 1980 para conseguir este canal radiofônico. Falamos com o Dr. Leorne Belém, ex-deputado, político importante da nossa região. Em poucos minutos, ele relata o passo a passo até chegar à Rádio Campo Maior de Quixeramobim. Eu diria que a história da Rádio Campo Maior começa quando, em 1985, devidamente autorizado pelos demais companheiros que então constituíam o nosso grupo político em Quixeramobim, Álvaro, Oswaldo, Alfredo, eu, Antônio Machado, eu em Brasília, então deputado federal, requeri a abertura de um processo solicitando a concessão de um canal de rádio para Quixeramobim. Naturalmente que houve um projeto técnico que eu providenciei lá em Brasília, teve a colaboração aqui do Lourenço. A primeira pessoa que esteve comigo em Quixeramobim foi o Lourenço, era um técnico renomado, e a partir daí foi elaborado um projeto técnico mostrando a viabilidade da instalação de mais uma estação de rádio em Quixeramobim. Eu então requeri, junto ao Ministério das Comunicações, naquela ocasião, a concessão desse canal. Foi aberta uma licitação e concorreram mais 2 ou 3, eu não me lembro, mais 2 ou 3 grupos interessados. E o nosso projeto, realmente, pela sua, não só pelo respaldo político que nós tínhamos, é bom frisar isso na ocasião, saiu naturalmente vitorioso. Sob o ponto de vista técnico, e também o apoio político era decisivo. E o ministro Antônio Carlos Magalhães, do governo do Zé Sarney, eu acho que aí em 1987, assinou o ato concedendo a rádio, esse novo canal de rádio em Quixeramobim, a Rádio Campo Maior. E aí nós passamos então a trabalhar no sentido da instalação da rádio. E aí foi o apoio do empresário Luiz Girão, nessa ocasião, foi decisivo, porque a sociedade era composta, conforme eu já disse, era o Álvaro, o Oswaldo, o Alfredo, eu e o Antônio Machado. E, naturalmente, a presença do Luiz Girão nos deu o suporte financeiro necessário para a instalação da rádio. E, graças a Deus, nós conseguimos instalar a rádio. Hoje é um exemplo, a Rádio Campo Maior é um modelo da radiofonia cearense. Eu acho que não tem emissora no interior do estado com a organização, com a equipe, com o suporte técnico que tem a Rádio Campo Maior. E a partir de então, de 1988, né, que é a data da inauguração, ela passou a desempenhar um papel muito importante na história do nosso município e da região. E eu até aproveito a oportunidade para cumprimentar na pessoa do Sérgio Machado, toda a sua equipe, sua valorosa equipe, aí, pessoal técnico, pessoal da reportagem, enfim, todos aqueles que contribuem para o êxito da nossa emissora. Doutor Leorne, o que é que representa a figura da Rádio Campo Maior para a vida do senhor? Bem, é um dos marcos da minha presença política, da minha vida pública em Quixeramobim, né? Entre outras conquistas que eu participei para o nosso município, inegavelmente a Rádio Campo Maior tem um papel de relevo. Então, eu sempre vejo, embora aparentemente distante, eu acompanho diariamente, até pelo blog, o Quixeramobim Agora, eu acesso 3, 4 vezes ao dia para me atualizar com as notícias do meu município. Então ela tem uma importância afetiva muito grande, né? Ela relembra todos aqueles companheiros que participaram
da sua edificação, né, da sua instalação, e também tem esse outro aspecto informativo, né? Eu diariamente estou acessando esse instrumento que ela nos disponibiliza para me atualizar com as notícias do meu município, da minha cidade. São 27 anos de um jornalismo sério, programação voltada para a valorização de nossa gente, dando espaço ao exercício da cidadania. Esta é a Rádio Campo Maior, desde seu primórdio, sendo a representante do poder do povo. A M840 hoje é fruto não só de um trabalho de toda a equipe por trás dos microfones, mas da confiança e credibilidade que conquistamos ao longo do tempo junto de todos vocês. E assim seguiremos por mais longos e duradouros anos. Memória da Maior, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Maior de Comunicação, sob a coordenação de Fabiano Barros. Produção, textos e apresentação de Elistênio Alves. Edição e mixagem, arquivo do Sistema Maior é de Marcos Moreno. Suporte técnico de Bruna Moreira e Ivaneide Florencio. A direção geral é de Sérgio Machado.